Olá a todos, graça e paz. Quero abençoar desde já as vossas vidas e pedir realmente a Deus, o Espírito Santo, que toque cada um dos vossos corações. Hoje eu vou falar aqui sobre um tema muito importante que é o poder do perdão. No último capítulo, o capítulo 6 desse livro, não é, que se chama A Viagem que Mudou a Minha Vida para Sempre, eu terminei dizendo que quando vem aquelas situações em que a gente fica ofendido e levava tudo a Deus, chegava um momento até escrevia numa folha e entregava para Deus, outras vezes eu ia ao computador, ao meu diário, e escrevia lá, dizia eu estou chateada, não é? Essa era uma estratégia. A outra estratégia que eu adotei foi começar a orar e abençoar os meus inimigos, não é? Como diz lá em Mateus 5:54, que diz: amai os vossos inimigos, bendizei ao que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quer dizer, a mim parece-me assim uma coisa muito acima, muitas vezes, acima da nossa vontade, porque nós orar por aqueles que nos fazem mal, abençoá-los, né? A gente diz assim, não, eu queria vê-los longe, queria ver tudo menos orar por eles, mas quando nós obedecemos a esta palavra de Deus, nós temos uma vitória muito grande. E aqui eu escrevo assim, se essas pessoas que nos fazem mal só nos fazem uma vez, pronto, fizeram uma vez, com o tempo passa, não é assim tão difícil, mas às vezes nós vivemos situações em que é uma coisa diária, praticamente diária, ou que seja em casa, ou que seja no trabalho, ou que seja nos amigos, no grupo dos amigos, aí é mais difícil porque é sempre como um ferrão que está ali ferrando na gente, então aí fica mais difícil, não é? E isso causa uma dor muito grande no nosso coração e não se pode vencer esta situação sem a ajuda e a intervenção de Deus. É em situações como estas que começo a orar e a abençoar aquelas pessoas com mais intensidade, porque eu também me quero ver livre. Há bem aquele sentimento desagradável, porque a falta de perdão, ele tira-nos o sono, então eu não me sinto bem, eu fico triste, não é, quero dizer, deprimida, então eu não quero, então eu quero me ver livre disso. E a palavra de Deus, se ela nos diz para nós abençoarmos os nossos inimigos e para orar por eles, é porque isso é bom, é porque isso nos vai trazer resultado, vai trazer, e à medida que que eu vou orando, eu estou a falar de mim, que eu vou orando por as pessoas que me fazem mal e ofendem e agridem verbalmente, muitas vezes até fisicamente. Já fui agredida fisicamente por ódio, só porque falava em Deus, né? E então, claro, ao orar por essas pessoas e abençoá-las, vai passando, não é? É uma estratégia que Deus nos dá para nos livrar a nós também, porque o ódio, a raiva, a ira, ou o que for que esteja dentro da gente não nos faz bem, nós somos as primeiras vítimas, né? É em situação assim que eu começo a orar e assim eu vejo que os meus sentimentos vão mudando, não é? Vão mudando, à medida que vou orando e abençoando essas pessoas. Em alguns desses casos, Deus tirou as pessoas do meu caminho, outras vezes Ele as usa como lixa, né? Nós precisamos de ser, o nosso caráter precisa de tratado, ele vai tratando connosco, não é? E Deus sabe como é que fazer, não é? Umas vezes faz de uma maneira, outras vezes faz de outra, porque é dependendo daquilo que a gente está a precisar, não é? Nós precisamos realmente de ser mudados o nosso caráter, não é? Amar e abençoar os nossos inimigos, do ponto de vista humano, parece contraditório, não apetece, não dá vontade, não é? Como podemos amar e abençoar quem nos faz tanto mal? Né? Mas Deus não nos dá nenhum mandamento sem nos dar primeiro o poder para o cumprir, não é? Se Ele diz amar, é porque amai os vossos inimigos, orai por eles, é porque é possível fazer isso, não é? Como podemos ler em Romanos 5, de 8 a 11, eu resumi, não é? Porque não ia escrever todos os versículos, onde diz que Deus nos amou e deu o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda inimigos dele. Nós éramos inimigos de Deus, não é? Eu lembro uma vez, eu pessoalmente, que antes de ter essa decisão de
ter tomado essa decisão para ter Deus na minha vida, não é? Aceitar Jesus como meu Salvador. Alguém me falou de Deus, eu disse, não quero, porque ou Deus não existe ou Deus é injusto. Quer dizer, eu já estava caluniando a Deus, não é? Quer dizer, nós éramos inimigos, mas Deus me amou, não é? Deus nos ama a todos. Deus nos ama mesmo sem a gente merecer, não é? Aqui não se trata se a pessoa merece ou não o nosso perdão, se ela é digna ou não de ser amada ou perdoada. Trata-se de fazer aquilo que agrada a Deus, de fazer aquilo que Ele manda. Nós também não merecemos, nem somos dignos do amor, nem do perdão de Deus. No entanto, Ele o dá. Ele o dá tudo de graça. É uma coisa que nós não merecemos. Ele simplesmente nos dá esse amor e também o perdão. Mas mesmo se mesmo assim ainda tivermos dificuldades em perdoar, devemos lembrar-nos de quanto Deus nos perdoou. E Jesus ilustra isso na parábola do credor impiedoso, que está escrito em Mateus, no Evangelho de Mateus 18, capítulo 18, do versículo 23 até o 35, em que ele nos conta que um certo homem devia muito dinheiro a outro, mas este suplicou-lhe e ele perdoou-lhe. Este mesmo devedor, este mesmo a quem lhe foi perdoada uma conta tão grande, não, uma dívida tão grande, não quis perdoar a outro que lhe devia uma pequena quantia. E por esse motivo, aquele que lhe tinha perdoado toda aquela dívida disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Vamos fixar-nos nesta palavra, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo aquilo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Isso foi Jesus que contou esta parábola. Se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então é o mesmo que dizer assim, quer dizer, eu fiz 60 anos de pecado, fiquei lá um monte, e Deus perdoou-me tudo, e depois vem um que me fez uma ofensa e eu não perdoou. Sabe o que é que Deus diz aqui? Ele entrega-nos aos atormentadores. O que são os atormentadores? São espíritos malignos, podemos dizer assim. São demónios que vêm à vida, à nossa vida, se a gente não perdoar. E vêm através de medo, através de angústia, através de insônia, através de tanta coisa que só nos traz problemas. Portanto, então convém nós perdoarmos o quanto antes, não é? O quanto antes. Eu falo aqui também sobre o poder do perdão, não é? A falta de perdão, além de nos privar da graça de Deus, não é? Como lemos no outro capítulo, não é? Que quando nós temos uma raiz de amargura, nós somos privados da graça de Deus, porque a gente está naquela raiz de amargura. Ora, se nós não perdoamos, também não podemos ser perdoados. Então quer dizer, já estamos privados da graça de Deus. Isso é um grande prejuízo, não é? Portanto, a falta de perdão além de nos privar da graça de Deus, tem um efeito corrosivo no nosso corpo. É como a ferrugem. Provoca insônia e muitas doenças físicas e psíquicas, né? A falta de perdão traz instabilidade emocional. Tudo isso eu escrevi aqui porque eu vivi tudo isso e muitas vezes ainda tenho lutas para ajudar, porque todos nós, não há ninguém que não tenha que perdoar, também não há ninguém que não seja ofendido uma outra vez. Então nós precisamos de viver, de ouvir isso. Muitas vezes a gente esquece e precisa de voltar a ouvir. Portanto, a minha oração é que Deus toque o teu coração e veja onde é que eu tenho alguma coisa que eu não perdoei e perdoar, não é? Se não consegue, vai a Deus, Ele ajuda, não é? Portanto, traz instabilidade emocional. A pessoa que não perdoa continua a sofrer o dano, mesmo que o mal já tenha sido feito há vários anos, porque para ela é como se fosse o agora, e assim o sofrimento é multiplicado. Às vezes a gente lembra de coisas que foram feitas lá, aquela coisa lá na infância, lá. Às vezes vem pessoas que falam, preciso desabafar isto, Sim, mas já desabafaste isso uma vez, 2 vezes, 5 vezes. Isso há quanto tempo aconteceu? Começou há 10 anos, há 30 anos, credo. Já tem bolor, vai lá, tira isso de uma vez, porque só faz mal. Portanto, a pessoa que não perdoa, que leva anos a perdoar, é uma pessoa que não
ela é insegura, ela é revoltada, ela é triste, ela é tudo. Então, tudo isso é por falta do perdão. Portanto, por isso que nós precisamos urgentemente dessa ajuda de Deus, de levar a Deus todo esse lixo que está dentro da gente, né? Não há saúde sem perdão. Olha só, não há. Nós não temos saúde sem perdoarmos, porque andamos tristes, não é? Como eu disse, vem a insônia, vem a dor de estômago, tem úlceras que se formam, tem muita coisa que vem ao nosso corpo quando a gente não perdoa, não é? Portanto, não há saúde sem perdão, não há verdadeira vida sem perdão. A pessoa que não perdoa é uma pessoa tímida, é encolhida, ou seja, não é livre. Às vezes eu, pela minha experiência, eu deteto quando uma pessoa, mesmo sem conhecer muito, eu deteto que a pessoa assim, não é? Porquê? Porque tem falta de perdão no seu coração. Vive, embora que eu não saiba muitas vezes, mas a gente já nota, não é? Que realmente há ali falta de perdão. Portanto, tomemos isso a sério, porque isso é saúde para o nosso corpo, não é? A história descrita acima diz que o Senhor entrega aos atormentadores, né? Naquela parábola que Jesus contou, são demónios e espíritos malignos que Deus envia e permite que atormentem quem é impiedoso e não perdoa. Portanto, vamos nós querer isso? Ter espíritos malignos a perturbar-nos? Não queremos, nós queremos a paz e a alegria, amém? Há pessoas que andam anos e anos em psiquiatras, psicólogos que só gastam dinheiro, mas vão de mal a pior, porque a solução está em perdoar. Já vi pessoas serem curadas instantaneamente de cancro e de outras doenças no momento em que perdoaram. O perdão tem um efeito muito poderoso. É fácil? Não, mas levemos essa nossa dificuldade a Deus, que Ele está sempre pronto para nos ajudar, não é? A gente quer, Ele já tem tudo assim, então quer, se Ele quer, Ele só não ajuda quando a gente não quer, não é? O outro tema que eu escrevi aqui foi sobre os nossos traumas, não é? Quer dizer, todos nós temos traumas de infância, traumas de adolescência, traumas de não sei o quê, quer dizer, um monte de traumas. O meu marido está-se a rir. Eu também tenho que rir, mas não faz mal. Porque a gente é muito sensível, porque fez isso, porque não deu aquilo, porque olhou para mim, não me saudou, credo, tanta coisa, tanta picuinha, tanta coisa aí, não é? Mas há coisas mais difíceis, há pessoas que vivem realmente situações difíceis e pronto. E Deus entende, porque enquanto que para um, deixa para lá, isso não faz mal, mas para o outro é muito importante e Deus vê como é que é importante para nós, não é? Apesar de ler diário, e eu falo da minha experiência, não é? Porque por isso é um livro da minha viagem, da minha caminhada com Deus, não é? Apesar de ler diariamente a palavra de Deus, de conhecer a sua vontade em relação ao perdão, era de vez em quando, e principalmente nos dias em que me encontrava assim um pouco mais para baixo, não é? A gente não está sempre lá no auge, não é? Era atormentada nesses dias por lembranças menos agradáveis da minha infância e da adolescência, né? Quer dizer, coitada de mim, não é? Quando a gente conta assim certas coisas, assim, isso não é nada, o que eu vivi, isso não é nada, tomara eu ter assim, não é? Mas a gente deixa-se então às vezes ofender assim coisas pequenas. Essas lembranças deixavam-me triste, deprimida e até irada, embora não quisesse pensar mais nelas. Quando eu estava triste, saltavam todas para fora, era algo involuntário, eu não queria que aquilo viesse, sobre o qual eu não tinha qualquer poder, vinha e pronto, e quando começa parece, quer dizer, nem sei o que vem lá, vem isto, vem mais aquilo, para que quero cá isso, mas vem umas coisas atrás das outras. Quando ia dormir, não tinha sono, ficava eu na cama, virava de um lado para o outro, pensava, porque isto, porque aquilo, porque não sei o quê, assim, aí um dia fiquei esgotada, tanto pensar, era uma tortura, não é? Mas um dia resolvi que tinha que pôr fim a tudo isso. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Ele que vem viver em nós quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Senhor e Senhor pessoal. É Ele que nos ensina, que nos guia e também nos ajuda a lembrar de coisas que esquecemos. Enfim, Ele é o nosso ajudador. Ele ajuda-nos a lembrar da palavra quando nós lemos, Ele ajuda-nos a lembrar quando nós estudamos e vamos fazer um teste, um exame, Ele também nos ajuda.
E nesta situação, Deus, o Espírito Santo também ajudava a lembrar de coisas que tinham machucado e que era para pôr cá fora, não é? Quer dizer, não era para lembrar, olha, fica lá com ressentimento, então tens toda a razão. Não, era para botar cá fora e acabou, não é? Para ser curada, não é? Traumas são situações desagradáveis pelas quais passamos ao longo da nossa vida e que deixaram feridas dentro de nós. De algumas delas já nos esquecemos, mas o nosso subconsciente, esse sim, lembra-se delas. É por isso que muitas vezes temos reações estranhas. Nem sabemos porque reagimos assim. São as feridas da nossa alma que nos fazem agir de uma determinada maneira e que muitas vezes até nos deixam envergonhados. A gente diz no final assim, credo, porque é que eu dei aquela resposta, porque é que eu fiz isso, nem sabe porquê, mas é uma mágoa que está lá dentro, ainda está lá, ainda não saiu e por isso que a gente tem certas reações assim, não é? Estranhas, não é? São elas que nos levam à depressão e, em alguns casos, doenças psíquicas graves e até ao suicídio. Precisamos de cura interior urgente, não é? Quando eu falava, às vezes, como naquele grupo pequeno que eu tinha lá na igreja, não é? Primeiro, e falava assim, vinha o tema, falar de traumas, de mágoas que a gente tinha, começava eu também, quer dizer, afinal de contas, todos nós temos em algum momento coisas que nos feriram e que precisam de ser curadas, não é? Psicólogo, não é? Hoje em dia é muito moderno, assim, ao psicólogo, todo mundo vai ao psicólogo, não é? Psicólogo, sim, Deus instituiu os médicos e graças a Deus por eles. São autênticos colaboradores de Deus. Mas no que se refere à cura da alma, precisamos de alguém que tenha poder para isso. Alguém que saiba como nos sentimos, que conheça o motivo pelo qual estamos sofrendo, alguém que nos compreenda e, sobretudo, que nos trate com amor. Mas alguém com essas características só pode ser o próprio Deus, aquele que nos criou e sabe tudo acerca de nós, porque o psicólogo é muito bom, a pessoa vai lá, fala, abafa, dá conselhos e tudo isso, mas curar ele não pode, não é? Agora Deus sim, ele pode curar. E Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Quem faz esse convite é o próprio Jesus. Se nós telefonamos às pessoas a quem queremos contar os nossos problemas, elas à primeira vez ainda nos atendem, à segunda vez já ficam com alguma relutância. A partir daí começam a evitar-nos. Não têm paciência nem interesse. É assim, somos humanos, não é? Mas Jesus não é assim. Ele diz, vinde a mim, sempre e quantas vezes quiseres. Estás triste, cansado da vida, deprimido, ferido, frustrado, arreliado, não é uma palavra que se usa aqui em Portugal, está arreliado, está zangado, está frustrado, irado, com falta de perdão, etc. Vem a mim, sou especialista nessas questões. Isso é Jesus que diz, não é? Aquele que faz o convite. Dou consultas 24 horas por dia, 7 dias na semana e 365 dias no ano e o preço é de graça. Portanto, qualquer pessoa, se tu te sentes chateado, alguém te feriu, ou tem traumas, tem aquela coisa que aconteceu lá quando eu era pequena, tinha 3 anos, tinha 5 anos, tinha não sei o quê, vai lá, ele diz, vinde a mim todos, quando? Sempre, não é? Não é preciso telefonar, não é preciso marcar, agendar, tudo ele está sempre pronto para nos receber, amém? Aí lá falo eu da minha experiência, não é? No qual eu pus aqui no consultório divino. Aceitei o convite, não é? Esse convite que Jesus diz, vinde a mim, e eu fui, não é? Eu via-me que eu estava incomodada, de vez em quando era incomodada com aqueles pensamentos de coisas que tinham acontecido na minha vida, não é? E então fui a ele, não é? Quer dizer, no psicólogo também, não é? No médico tem lá uma cadeira e então eu pus uma cadeira, tem aqui um desenho que tentou para ilustrar, não é? Mais ou menos assim, um desenho, não é? Uma pessoa ali com a cadeira, conseguem ver? Conseguem ver? Meu marido está ali pronto para focar melhor, não é? Aqui pus, na minha sala, pus então lá uma cadeira
assim, olha, eu vou passar a ter um consultório divino, não é? Cada dia, não é? Pus então na minha sala 2 cadeiras, uma para mim e outra para o Espírito Santo, era o psicólogo, não é? E pedi-lhe que me viesse ajudar, pois tinha muita necessidade de auxílio. Comecei-lhe a expor tudo aquilo que tinha magoado desde a minha infância até à minha adolescência e pela vida fora, não é? Que há muita coisa que acontece. Pedi-lhe também que me trouxesse à memória todas as coisas que vivi, que me feriram em alma, mesmo aquelas que já não me lembrava. E ele fez isso mesmo. A consulta era diária. Nesses momentos contava a Deus aquilo que me tinha magoado e que me fazia sofrer. Mas além de o fazer verbalmente, ainda escrevia tudo e estendia as folhas diante de Deus e pedia-lhe que me curasse. Foi uma experiência muito interessante e muito poderosa. Agora eu vou explicar melhor. Então, eu falava assim, ok, tu estás aí, eu ia falando com ele, não é? Quer dizer, pela fé ele estava ali, eu me ouvia e depois escrevia, cada coisa ali eu escrevia. Como eu morava sozinha, para mim era fácil, eu punha as folhas, tínhamos aquelas folhas de A4, punhas ali estendidas na minha sala, lá perto do móvel, e aí depois eu ia ainda ver se eu já estava curada daquela situação e ia outra folha e assim eu fazia. Tudo isto eu conto, não sei, quer dizer, pode ser que essa minha forma de fazer, essa minha estratégia venha ajudar vocês. Eu muitas vezes eu digo, quando às vezes não aconselho alguém, eu digo, olha, eu faço assim, se isso te ajudar, faz assim, escreve, leva diante de Deus, não é? Expõe lá toda essa situação. E isso ajudou-me a mim muito, não é? E vê se isso te pode ajudar a ti também, não é? Quer dizer, cada um tem o seu método, a sua estratégia, e Deus não faz para todos igual. Para mim, eu optei por essa estratégia, não é? Aí depois, confirmação do resultado, não escrevi aqui. Uns tempos mais tarde, estava a conversar com uma amiga, a Carla, quando vieram à baila algumas situações desagradáveis que tínhamos vivido durante a nossa vida. Cada uma conta as suas coisas, né? E ao partilhar uma delas, desatei a rir às gargalhadas. Foi aí que descobri quão poderoso foi o obrar de Deus na minha vida durante o tempo das tais consultas, não é? E o quanto Ele leva a sério as nossas orações, quando as fazemos do coração sincero. Aquilo que antes me doía e me fazia ficar com raiva e ressentimento, agora até achava graça. A dor tinha desaparecido e veio o perdão e com ele a cura. Quer dizer, enquanto que eu, olha o que eu vivi, olha o que me fizeram, olha não sei o quê, de repente comecei a rir, eu disse, assim, olha, para que eu dei tanta importância? Isso não tinha importância nenhuma, quer dizer, até ali tinha tido, mas como Deus curou, já não tinha importância nenhuma. Não é? Que às vezes a gente dá muita importância a uma coisa e pode ser, há coisas que são, não é? Mas quando Deus tira já não vale nada, não é? É muito importante, não é? Veio o perdão e a cura. Hoje, quando penso nisso, ainda tenho vontade de rir. Muito obrigada, meu Deus e meu Pai, pela tua grande bondade e misericórdia da minha vida, não é? E assim é parte do perdão é muito importante e a cura das nossas emoções, a cura da nossa alma é muito importante para que nós, a gente é livre, a gente caminha livre, não é? E se nós tivermos traumas, se nós estivermos vivendo assim com essa raiva, se fala de falta de perdão, nós não somos livres, nós não somos felizes, porque falta isso. Portanto, é isso que eu te queria dizer. Vê se tens alguma coisa na tua vida que não perdoaste, fosse coisas na família, ou às vezes é o pai, outras vezes é a mãe, outras vezes é os irmãos, toda a gente vive coisas assim, não é? E os nossos pais muitas vezes fazem coisas que nos desagradam. Eu digo mesmo às pessoas com quem converso, sabes porque é que o teu pai fez com a tua mãe, ou os teus irmãos, ou os teus pais não foram perfeitos? Porque eles são gente. Nós não somos perfeitos, como é que nós vamos querer que os outros sejam perfeitos? Se o nosso pai não era perfeito, a nossa mãe também não era, então certamente em algum momento da nossa vida fizeram algumas coisas desagradáveis. Então, perdoamos como nós precisamos de ser perdoados, perdoamos-lhe a eles também.
Amém? Então eu queria deixar vocês com esta palavra, reflitam nisso, vão examinar o vosso coração, porque isso é vital, não é? Não há vida sem perdão, não há saúde sem perdão, portanto reflitam nessa parte agora que é muito importante e se for preciso escrevam num papel, levem diante de Deus, olha, a Aida disse, ou ela escreveu, vá lá, eu também quero fazer igual, sei lá, conforme tu entenderes, faz assim, mas livra-te dessas coisas que elas só te fazem mal. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus toque o teu coração. Eu tenho a certeza que tu vais ser abençoado ou abençoada com essa palavra. Amém? Amém.